Lula está acabado e é aí que mora o perigo. Presta atenção nessas matérias que eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Lula lidera em rejeição pelo eleitorado para 2026. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que votam, a maioria não estão contentes com o governo Lula. Não é para menos. Preço dos alimentos nas alturas, a violência que cresce a cada dia e agora, o que é uma marca registrada do governo petista, a corrupção, como diz essa outra matéria aqui. Presidente do INSS é afastado após operação sobre fraude de 6,3 bilhões de reais. Como se já não bastasse o INSS estar quebrado, ainda vem o governo petista e dá um rombo de 6,3 bilhões de reais. Será que o Lula está envolvido com alguma coisa? Vamos ver aqui a matéria. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que está no cargo desde 2023, de julho de 2023, foi afastado do cargo por decisão da Justiça nessa operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investiga, apura aí descontos irregulares bilionários nas aposentadorias e pensões de aposentados e pensionistas do INSS. Nosso colega Vinícius Cassella apurou o seguinte, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, estiveram num encontro com o presidente Lula hoje pela manhã no Palácio da Alvorada. A reunião teria sido, entre outros assuntos, para tratar dessa operação que mexeu aí com pessoas do mais alto escalão do INSS. Bom, como vocês viram ali, o Lula já tratou de correr lá para ver o que está acontecendo, para provavelmente já tirar o dele da reta. Como diz alguns petistas, o Lula não roubou nada porque não existe nenhum documento provando que o triplex é dele ou que o sítio de Atibaia é dele. Tem que ser muito maluco para achar que a pessoa que vai cometer um ato de corrupção, que vai ter um apartamento reformado pela construtora Odebrecht, está escrito lá, olha, esse apartamento pertence ao Lula. Tem que ser muito idiota. O Lula já foi lá para ver o que está acontecendo, para tirar o dele da reta, mas a gente sabe que o Lula não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, por uma decisão do STF, eles podem considerar que não tem provas, que o CEP estava errado, então a gente sabe o que vai acontecer. Mas vamos falar em eleições. Vendo essas duas matérias, a rejeição do Lula nas alturas e a corrupção, você pode até dizer o seguinte, 2026 a direita volta novamente. E como eu disse no começo do vídeo, é aí que mora o perigo. Semana passada eu trouxe para vocês essa matéria aqui também, que 60 milhões de brasileiros receberão luz gratuita. Isso vai custar aos cofres públicos 3,5 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? É claro, sou eu, você, como diz a matéria aqui. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, anunciou luz de graça para 60 milhões de pessoas. Antes, vamos explicar essa medida. Quem trouxe essas informações detalhadas hoje no G1 foi a repórter do G1, a Laís Carregosa, que acompanha esse assunto, e vai funcionar da seguinte forma: a tarifa social, aquela conta de luz mais barata, será ampliada para 60 milhões de brasileiros. Nesse grupo de 60 milhões, 16 milhões, essa é a previsão do Ministério de Minas e Energia, 16 milhões vão ter gratuidade total, 100% de desconto, não vão pagar nada na conta de luz. E os outros 44 milhões vão ter um desconto substantivo nessa conta de luz. Para quem que vai valer isso? Para aquelas famílias de baixa renda que estão inscritas no CadÚnico e que têm uma renda familiar mensal per capita, na verdade uma renda per capita de até meio salário mínimo. E são famílias que consomem até 80 kWh por mês. Resumindo aqui essa matéria, as pessoas que recebem algum auxílio, né, o Bolsa Família, auxílio preso, essas coisas do tipo, além de tudo isso, ainda terão a luz gratuita. Isso vai custar aos cofres públicos 3,5 bilhões. Como diz o Cláudio Dantas, o antagonista, uma clara compra de votos para 2026. Como a reputação do Lula está no limbo, não tem como recuperar, não há nada que o Lula possa fazer para recuperar a sua reputação. Obras, não adianta, ele não vai conseguir entregar. Então a única coisa que restará para o Lula para 2026 é compra de votos, principalmente no Nordeste, onde uma compra de votos é muito mais barata do que aqui em São Paulo. E
ele vai sair distribuindo o dinheiro. Como diz outra matéria aqui, ó, diretor do Paraná Pesquisa diz: só consegue reverter a baixa popularidade do Lula se turbinar programas sociais. A pergunta sobre a rejeição também, na sua opinião, na sua experiência, uma rejeição desse tamanho, em um tempo tão curto também, porque a campanha eleitoral vai começar basicamente daqui a um ano, né, e com poucos recursos à disposição do governo para grandes obras, grandes planos, grandes projetos sociais, programas sociais ou benesses em geral. Uma rejeição desse tamanho, na sua opinião, é reversível com as condições atuais do governo e com o cenário internacional também de um dólar mais forte, de uma inflação dos alimentos maior, uma crise internacional que está chegando e que vai atingir a China, que é o maior comprador de produtos brasileiros? Ou seja, o governo pode dar uma volta por cima nesse cenário ou está condenado a enfrentar as próximas eleições com um nível tão elevado de rejeição? Olha, Carlos, como que a gente vê, como a gente falou agora há pouco, tá? Com obras, dificilmente vai conseguir reverter essa rejeição, porque não dá tempo de entregar. Certo? O que a gente vê? Se a gente voltarmos a 4 anos atrás, o Bolsonaro, o ex-presidente, saía de uma pandemia que estava muito rejeitado também. Quando ele mexe no Bolsa Família de 400 para 600, ele entra no jogo. Tá? Simplesmente, em 3, 4 meses, reverte-se uma boa parte da rejeição. O que eu vejo para o governo Lula? Ele vai tentar o imposto de renda, talvez aumentar um Bolsa Família, não sei se consegue ou não consegue, e outras medidas de benefício à população, como ele está tentando, com pé de meia, Vale Gás. Vai ser na base do Vale, eu não tenho dúvida, que a única forma que eu consigo enxergar nesse momento do presidente recuperar um pouco a sua popularidade e melhorar consideravelmente, vai ser turbinando os programas sociais. Sem isso, eu encontro muita dificuldade. Exatamente como eu disse. Ele não tem mais como recuperar a sua imagem. A violência crescendo, a corrupção, aí como a gente viu aí no INSS, o que resta para o Lula é turbinar os programas sociais, como ele já está fazendo. 60 milhões de brasileiros recebendo luz gratuita e turbinando talvez o Bolsa Família, assim como o Bolsonaro fez. Ele lembrou muito bem ali. Bolsonaro saiu da pandemia com grandes problemas, a gente sabe por quê. Eu não concordo com o que falavam do Bolsonaro. Foi um massacre da mídia contra Bolsonaro e Trump, mas pesou bastante. E o que fez Bolsonaro recuperar, e no meu ponto de vista, até vencer as eleições, foi justamente o auxílio emergencial que ele aumentou para R$600. Vencer as eleições, mas a gente sabe como que foi a verdade, né? O Bolsonaro colocou aqui, ó, no seu X, essa seguinte matéria que saiu ontem. Bolsonaro venceria Lula no segundo turno se a eleição fosse hoje, diz pesquisa. Então ele fala o seguinte aqui, ó, mais uma, tire suas conclusões, o Bolsonaro fala. Agora eu pergunto para o Bolsonaro, como que o Bolsonaro venceria Lula no segundo turno? Vamos entender o seguinte, tudo bem que o Lula é uma desgraça, governos petistas são uma desgraça, que está com baixíssima popularidade, só que o governo Lula vai turbinar o assistencialismo, a compra de voto vai ser absurda e o pior de tudo, quem controla as caixas mágicas? É aí que o Bolsonaro tem que entender, que os bolsonaristas têm que entender, como o Bolsonaro poderá vencer Lula se hoje Bolsonaro não tem nem mais a máquina pública. O Bolsonaro está inelegível. A probabilidade do Bolsonaro continuar inelegível é muito grande. Ontem saiu o julgamento do Felipe Martins, aquele que foi para os Estados Unidos, mas não foi nada. Foi uma fraude no passaporte, no visto de entrada dele. E mesmo esse absurdo de fraude num documento que está sendo investigado nos Estados Unidos, porque houve sim uma fraude, o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos, mesmo assim, com tantas provas robustas, ele se tornou réu, por majoritariamente dos ministros do STF. Como que Bolsonaro pretende ficar elegível? E mesmo que fique, como vencer o Lula tendo a máquina pública, o sistema do lado dele e, como a gente já sabe, as caixas mágicas? Esse é o maior problema.
a conta não fecha. Se o Lula realmente tiver que injetar tanto dinheiro na economia, comprando votos, assistencialismo, o próximo governo do Lula será terrível para os brasileiros. Eu não sei como que ele vai se safar no próximo governo. Eu até imagino que ele não deveria nem concorrer, porque o próximo presidente vai pegar um Brasil destruído. Como a gente já vê, o INSS está quebrado, os Correios estão quebrados, a Petrobras está quebrada, o povo brasileiro está quebrado. O próximo presidente vai pegar um rabo de foguete tremendo. Dá para consertar? Com muito esforço e sangue do próprio brasileiro, acaba consertando. Mas vai ser um rabo de foguete tremendo. A outra posição, a outra situação seria o seguinte: Lula vence, né? Do jeito que eu estou falando aqui, afunda o Brasil de vez, e aí, meu amigo, e aí é salve-se quem puder. Porque, por mais que o Brasil seja um país muito rico, chega uma hora que a fonte seca. E estando nas mãos de um governo nefasto, corrupto, ladrão, ele pode sim transformar o Brasil praticamente em uma Venezuela. Muitas pessoas vão conseguir viver ainda assim, mas a criminalidade por causa da corrupção, da falta de alimento, da falta de trabalho vai crescer tanta que o Brasil, que já é, né, muitas cidades já é quase inabitável, como Rio de Janeiro, Bahia, enfim, inabitável, pode se tornar ainda mais, em cidades que ainda são seguras, mais ou menos, pelo menos, pode se tornar um lugar totalmente inabitável. É o que fica aí. Se o povo brasileiro não acordar, se não houver uma união de entendimento da direita para tentar vencer o Lula em 2026, olha, nós pagaremos muito caro por manter para esse povo aí que fez o L. Enfim, conta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que o Lula tem chances de vencer em 2026? Você acha que o Lula já venceu justamente por causa dessas medidas eleitoreiras, dessas compras de votos? Ou você acha que não, que dá para o Bolsonaro ficar elegível, vencer o Lula? Conta aí o que você acha de tudo isso. Eu só falo uma coisa para vocês, se preparem. Nós teremos muito trabalho pela frente ainda. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.